Ao longo da história, nossos ancestrais deixaram marcas indeléveis de sua existência em monumentos e construções magníficas. Essas estruturas e locais enigmáticos nos desafiam até hoje, nos deixando com perguntas sem respostas. Em nossa jornada, exploraremos alguns dos mais renomados mistérios relacionados a antigas civilizações. Vamos desvendar os segredos por trás das majestosas pirâmides do Egito, mergulhar nas histórias ocultas de Stonehenge, desvendar os mistérios da cidade perdida de Machu Picchu e muito mais. Preparem-se para serem transportados para épocas distantes, onde as habilidades e conhecimentos dos antigos povos nos deixam maravilhados e perplexos. Sejam bem-vindos ao Saber Curioso. Vamos começar essa incrível aventura! Mas antes de mergulharmos de cabeça, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades. Pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são um dos maiores mistérios e maravilhas do mundo antigo. Essas imponentes estruturas erguidas há milhares de anos continuam a fascinar e intrigar até os dias de hoje. Localizadas ao longo das margens do rio Nilo, essas construções monumentais são um testemunho do incrível conhecimento e habilidade dos antigos egípcios. As pirâmides mais famosas são as de Gizé, que incluem a Grande Pirâmide de Quéops, a Pirâmide de Quefren e a Pirâmide de Miquerinos. A Grande Pirâmide de Quéops, em particular, é a maior e mais antiga das três, sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das perguntas mais intrigantes sobre as pirâmides é como os antigos egípcios conseguiram construí-las com tamanha precisão e magnitude sem o uso de máquinas modernas. A teoria mais aceita é que eles empregaram técnicas engenhosas, como o uso de rampas, alavancas e a habilidade de mover pedras gigantes por meio de trabalho em equipe. Além da construção em si, o propósito das pirâmides também é motivo de especulação. Originalmente, elas serviam como túmulos para os faraós, acreditando-se que abrigavam os corpos e os tesouros dos governantes egípcios. As pirâmides eram construídas em locais estrategicamente escolhidos e cheios de simbolismo religioso, associados à crença na vida após a morte e à busca pela eternidade. Stonehenge. Stonehenge é um dos sítios arqueológicos mais famosos e enigmáticos do mundo. Localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, esse círculo de pedras misteriosas tem confundido historiadores, arqueólogos e visitantes há séculos. As pedras de Stonehenge são compostas por grandes monólitos de arenito, alguns chegando a pesar várias toneladas. O que torna Stonehenge ainda mais intrigante é a maneira como essas pedras foram transportadas e erguidas em uma época em que não havia tecnologia avançada disponível. Acredita-se que Stonehenge tenha sido construído entre 3000 e 2000 a.C., durante o período Neolítico. Embora sua finalidade exata permaneça incerta, várias teorias foram propostas ao longo dos anos. Alguns sugerem que Stonehenge era um antigo observatório astronômico, usado para marcar eventos celestes importantes, como solstícios e equinócios. Outros acreditam que tinha um propósito religioso, servindo como local de culto e cerimônias relacionadas às crenças espirituais da época. A construção de Stonehenge envolveu um trabalho árduo e uma engenhosidade notável. As pedras foram transportadas de locais distantes, algumas a mais de 200 quilômetros de distância. A disposição precisa das pedras sugere um conhecimento avançado de astronomia e geometria por parte dos construtores. Embora Stonehenge tenha sofrido danos ao longo dos séculos, incluindo a queda de algumas pedras e saques, o monumento permanece uma poderosa testemunha do passado e um local de grande importância histórica e cultural. Machu Picchu. A cidade perdida de Machu Picchu é uma das maravilhas arqueológicas mais impressionantes e enigmáticas do mundo. Localizada nas altas montanhas dos Andes, no Peru, essa antiga cidade inca permaneceu oculta do mundo exterior até sua redescoberta em 1911 pelo explorador Irambinga. Machu Picchu é conhecida por sua localização deslumbrante, em meio a picos montanhosos e paisagens exuberantes. Sua construção é um testemunho impressionante da habilidade e engenhosidade dos antigos incas, que conseguiram erguer essa cidade em um terreno montanhoso e de difícil acesso. Sua arquitetura notável,
com terraços agrícolas, templos, praças e sistemas de água sofisticados, revela o alto nível de conhecimento e planejamento dos Incas. Uma das características mais intrigantes de Machu Picchu é a maneira como a cidade foi construída. As pedras utilizadas para erguer as estruturas foram cortadas e encaixadas com precisão, sem o uso de argamassa. Como os Incas conseguiram transportar e encaixar essas pedras pesadas com tanta perfeição permanece um mistério, deixando os visitantes admirados com a engenhosidade dos construtores. A cidade de Machu Picchu foi abandonada pelos Incas em algum momento do século XVI, possivelmente devido a pressões políticas ou a eventos naturais, como terremotos. Após seu abandono, a cidade foi gradualmente engolida pela vegetação e permaneceu desconhecida para o mundo exterior até sua redescoberta. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um enigma arqueológico localizado no deserto de Nazca, no sul do Peru. Essas gigantescas figuras geométricas, animais e plantas esculpidas no solo árido se estendem por uma área vasta e impressionam os visitantes até hoje. O mistério em torno das linhas de Nazca reside em sua origem e finalidade. Como os antigos povos da região conseguiram criar esses desenhos precisos e complexos, muitos deles com dimensões que só podem ser apreciadas do ar? Essas linhas foram criadas por meio de um meticuloso processo de remoção de pedras escuras da superfície, revelando o solo mais claro abaixo. Além da técnica de construção intrigante, a finalidade desses geoglifos também é motivo de especulação. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, desde a ideia de que serviam como uma espécie de calendário astronômico, indicando eventos celestes importantes, até rituais religiosos e marcos para a navegação aérea. As linhas de Nazca só foram amplamente reconhecidas pelo mundo exterior no século XX, quando o explorador peruano Toribio Mejia Chesp sobrevoou a região e divulgou as impressionantes figuras. Desde então, essas linhas enigmáticas têm atraído a atenção de arqueólogos, cientistas e curiosos, que buscam desvendar os segredos por trás dessa antiga arte rupestre. Ruínas de Teotihuacan. As ruínas de Teotihuacan são um dos locais arqueológicos mais impressionantes e enigmáticos do México. Localizadas no Vale do México, próximo à Cidade do México, essas ruínas antigas abrigam algumas das maiores pirâmides da Mesoamérica e uma cidade que um dia foi próspera e cheia de vida. O mistério de Teotihuacan começa com sua origem. Ainda não se sabe ao certo qual civilização construiu essa cidade, mas acredita-se que tenha sido estabelecida por volta do século I a.C. e tenha florescido até o século VII ou VIII depois de Cristo. Os astecas, que chegaram muito depois, deram a ela o nome de Teotihuacan, que significa o local onde os deuses foram criados. No entanto, a identidade do povo original permanece desconhecida. Teotihuacan é conhecida por suas impressionantes pirâmides, como a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, que são os destaques da cidade. A Pirâmide do Sol é uma das maiores pirâmides da Mesoamérica, enquanto a Pirâmide da Lua oferece uma vista panorâmica das ruínas circundantes. A disposição cuidadosa dessas estruturas, assim como a complexidade e a simbologia de seus relevos e murais, intrigam os visitantes e especialistas. Outro mistério de Teotihuacan é seu declínio e abandono. Por razões desconhecidas, a cidade foi abandonada pelos seus habitantes e caiu no esquecimento. Acredita-se que eventos como conflitos internos, invasões estrangeiras ou até mesmo catástrofes naturais possam ter contribuído para o declínio de Teotihuacan. No entanto, a verdadeira causa ainda é objeto de especulação e estudo. Das pirâmides do Egito às ruínas de Teotihuacan, das linhas de Nazca a Stonehenge e Machu Picchu, esses locais nos conectam com o passado distante e despertam nossa curiosidade sobre as pessoas que viveram e construíram essas maravilhas. Enquanto caminhamos pelas ruínas e observamos os vestígios dessas antigas culturas, somos lembrados de que a história é uma tapeçaria complexa e fascinante, entrelaçando diferentes povos, tradições e crenças. Cada pedra, cada relevo, cada linha misteriosa conta uma história silenciosa, esperando que um dia possamos desvendar seus segredos.